Teleaula Natal. Olá pessoal, estamos juntos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou o professor Flávio, faço parte da Rede Municipal de Ensino de Natal. Estou aqui vestindo calça jeans, uma camisa laranja, uso um cordão com uma cruz pendurada, um sinal religioso, uma cruz de madeira. Tenho cabelos pretos, uso óculos e o meu sinal em Libras é esse. Então, nós começamos nas aulas anteriores a falar sobre astronomia, tá? Temas da astronomia, e hoje nós vamos falar sobre a exploração espacial. E eu sempre nas minhas aulas coloco essa abertura, essa capa com uma imagem que represente o que nós vamos falar de forma geral. E aqui então nós temos essa imagem que eu trouxe aqui no fundo, que é exatamente uma imagem bem característica desse tema da exploração espacial, onde nós temos ao fundo o universo, né, o espaço, a Terra logo abaixo e aqui um astronauta em órbita, né? Quem de nós já não viu na TV ou em revistas uma imagem dessa, né? Mostrando bem representativamente mesmo a exploração espacial. Então, vamos agora ver, vamos ver quais são os pontos que nós vamos estudar, o que nós vamos aprender nessa aula de hoje, tá ok? Então, o que iremos estudar? Primeiro, o que é a exploração espacial? Segundo, o que foi a corrida espacial e quais foram os seus impactos sobre a exploração espacial? Terceiro, quais são os principais instrumentos de exploração espacial? Quarto, qual o legado da exploração espacial para a humanidade? E o último ponto, qual é a participação do Brasil na exploração espacial? Então nós primeiro precisamos entender o que é a exploração espacial. Qual o conceito que temos mais conhecido sobre a exploração espacial? E é esse que eu trouxe para vocês. A exploração espacial é um conjunto de esforços que visam a exploração do espaço e dos corpos celestes. Enquanto o estudo do espaço é realizado principalmente por astrônomos, a exploração física do espaço é realizada tanto por sondas robóticas não tripuladas, quanto por voos espaciais tripulados. Os recursos do espaço, especialmente minerais, atualmente estão a um passo de serem explorados, o que alimenta os sonhos da espécie humana em colonizar outros lugares do universo. Então, pessoal, como eu falei até em aulas anteriores, o homem, desde sempre, teve essa curiosidade de olhar para o céu, de descobrir qual a relação que tinha com aquilo que ele via, com as estrelas, com o Sol, com a Lua. Desde cedo percebeu a relação, por exemplo, da Lua com as marés e desde sempre, então, alimentou esse sonho de sair da Terra, né? De conhecer o espaço. Daí veio, então, a exploração espacial. Mas essa exploração espacial, ela teve um início, vamos dizer assim, ela teve um pontapé inicial, que é o que a gente chama de corrida espacial. Vamos ver, então, o que foi essa corrida espacial. Foi uma competição travada entre a União Soviética e os Estados Unidos durante o período da chamada Guerra Fria pela conquista da órbita terrestre como prova de superioridade tecnológica. Então, gente, final dos anos 50, começou essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética enquanto potências do planeta, né? Por isso essa imagem nesse slide eu trouxe, esse retângulo no centro, que é uma imagem que representa muito bem essa corrida espacial. Então nós temos ao fundo, né, a Terra e abaixo a Lua, a superfície lunar, e em cima da Lua dois astronautas, um do lado esquerdo com a bandeira dos Estados Unidos, outro do lado direito com a bandeira da Rússia, e eles como que cruzando essas bandeiras como se fossem espadas, né, numa disputa. Então representa muito bem isso, né? Quem viveu naquela época sabe que havia aquele sentimento, aquele medo de uma guerra iminente, né, entre esses dois países. Logo após a Segunda Guerra Mundial começou, né, esse clima, essa disputa por ser a melhor potência, a maior potência, e a corrida espacial foi um desses braços dessa disputa, né? Não foi só esse.
Havia também uma disputa cultural, uma disputa econômica, em vários aspectos da sociedade, em vários aspectos da vida, mas esse era um deles, a corrida espacial, né? E ela aconteceu, vamos dizer assim, esse período mais forte, mais acelerado da corrida espacial, aconteceu exatamente nesse período em que durou a Guerra Fria, entre o final dos anos 50, começo dos 60, até o final dos anos 70, né? Depois houve mais um processo de parceria. Claro, a gente sabe que ainda existe essa disputa, né, para ver quem é melhor, mas não mais daquela forma bélica, né, daquela forma mais intensa. Por isso, vamos ver como é que se deu esse processo da exploração espacial e da corrida espacial em 10 datas, né, que são bem representativas. Então, a primeira data importante para a exploração espacial foi em 1957, onde Moscou lança o primeiro satélite artificial ao espaço, o Sputnik 1, dando início à corrida espacial. No mesmo ano, o Sputnik 2 leva o primeiro ser vivo a orbitar totalmente a Terra, uma cachorrinha de rua chamada Laika, que morreu após poucas horas no espaço. Então, vale lembrar, né, vale fazer essa observação. A gente tem ouvido falar muito nos últimos tempos essa palavra Sputnik, né, relacionada à vacina que está sendo produzida na Rússia, e ela leva esse nome exatamente fazendo menção a esse satélite artificial, o primeiro que foi lançado, né, lá nos anos 50 pela Rússia. Então é daí que vem o nome Sputnik, certo? O primeiro satélite artificial lançado. Uma segunda data, né, importantíssima também nesse processo da exploração espacial é 1961. Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético, torna-se o primeiro homem a chegar ao espaço, completando uma única órbita de 108 minutos. 23 dias depois, Alan Shepard é o primeiro americano no espaço ao fazer uma viagem de 15 minutos. A terceira data importante ocorreu em 1969, talvez a mais conhecida de todas. O astronauta americano Neil Armstrong torna-se o primeiro homem a pisar na Lua, ao lado de seu colega Edwin Aldrin, que juntou-se a ele 20 minutos depois. Entre 1969 e 1972, 12 astronautas, todos americanos, pisaram na Lua como parte do programa Apollo da NASA, que é a Agência Espacial Americana. E aí nesse slide eu trouxe aí para vocês duas imagens, né, que estão no canto, na parte inferior do slide. Do lado esquerdo temos uma imagem, uma fotografia tirada do Neil Armstrong, né, o primeiro homem a pisar na Lua, e do lado direito, nesse retângulo também no canto inferior da tela, temos a pegada. Essa imagem também ficou muito conhecida, muito famosa e bem representativa da exploração espacial, porque mostra exatamente a pegada do Neil Armstrong na Lua, né? E aí ele ficou famoso porque, além de ter sido o primeiro homem na Lua, ele também falou aquela frase famosa, né? Que é um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Outras datas importantes foram 1971, a União Soviética lança a primeira estação espacial orbital, a Salyut 1, a construção da Estação Espacial Internacional, chamada de ISS, a maior estrutura feita pelo ser humano no espaço, começa em 98. Ela ainda está operante até hoje e orbita a Terra 16 vezes ao dia. Então temos a Estação Espacial Internacional, que está em órbita hoje, começou a ser construída em 98 e até hoje está em órbita, mas a primeira foi essa que eu citei, em 1971, lançada com o nome de Salyut 1. Em 1976, a espaçonave americana Viking 1 se torna a primeira a pousar em Marte, com êxito, proporcionando imagens do planeta vermelho. O robô Opportunity explorou Marte entre os anos de 2004 e 2018, já foi desativado, e o rover Curiosity, da NASA, ainda encontra-se ativo no local. Inclusive, ultimamente tem se falado muito desse rover, né, Curiosity, que ele tem essa forma de aranha, né, e está lá em Marte captando imagens, coletando material da superfície
e tem sido muito falado e mostrado na atualidade. Outra data importante é 1981. O ônibus espacial Columbia, a primeira espaçonave reutilizável, faz a sua primeira viagem. É seguida pelo Challenger, Discovery, Atlantis e Endeavour, os quais serviram à Estação Espacial Internacional até o fim do programa em 2011. 2 ônibus espaciais americanos foram destruídos em pleno voo com a perda de 14 astronautas, Challenger em 1986 e Columbia em 2003. E aí eu trouxe nesse slide também imagens desses 2 acidentes. Então nós temos no canto inferior do slide 2 fotografias, na verdade 2 conjuntos de imagens. Do lado esquerdo temos o ônibus espacial Challenger, prestes a ser lançado, e logo após a imagem dele quando explodiu em pleno ar durante o lançamento. E do lado direito temos o ônibus espacial Columbia, também uma imagem dele pouco antes de ser lançado, e ao lado a imagem dele sendo destruído quando estava voltando para a Terra, quando estava em contato com a atmosfera no retorno, na chamada reentrada, né? É muito curioso esse fato. Uma sofreu a explosão na saída, né, na subida, e a outra quando estava retornando do espaço para a Terra. São acidentes recentes que chocaram muito a humanidade, porque era algo que nem se pensava, nem se esperava na época, nas épocas em que ocorreu. E outras 2 datas importantes foram 1990, Hubble, o primeiro telescópio espacial a ser colocado em órbita, com 13 metros de comprimento. Ele revoluciona até hoje a astronomia com suas imagens. E 2001, o ítalo-americano multimilionário Dennis Tito, com 60 anos de idade, se torna o primeiro turista espacial do mundo. Pagou à Rússia 20 milhões de dólares para ficar na Estação Internacional por 8 dias. Ao todo, 7 turistas espaciais já foram levados em voos russos até a Estação Espacial Internacional. E outras 2 datas importantes. 2008, a SpaceX é a primeira empresa privada a lançar um foguete com êxito na órbita da Terra, o Falcon 1. A nave de carga Dragon da SpaceX torna-se em 2012 a primeira espaçonave comercial a visitar a Estação Internacional Espacial. E em 2014, a Agência Espacial Europeia coloca um pequeno robô, o Philae, em um cometa a mais de 500 km de distância da Terra. Este primeiro artefato a pousar em um cometa é parte de uma missão que visa explorar as origens do universo. Agora, eu até agora falei da exploração espacial dos países, né, das nações e os seus órgãos específicos disso aí, né, entre eles a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. Porém, como eu acabei de falar, né, em meados da década de 2000, empresas privadas começaram também a investir nessa questão da exploração espacial. Com que objetivo? Objetivos, obviamente, financeiros, né? Então, o turismo espacial, como também desenvolvimento tecnológico, dentre outros. E dessas empresas, eu trouxe aí para vocês nesse slide a logomarca de 4 delas, que são as mais conhecidas, né? A Google, a Boeing, a SpaceX, que eu já citei, e a Space Adventures, né? Existem outras, mas essas são as mais conhecidas que estão hoje investindo nessa área da exploração espacial como empresas privadas, ok? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre os instrumentos da exploração espacial. Que equipamentos, que instrumentos são usados, né, para poder fazer essa exploração? Então, nesse slide aí, nós temos um fluxograma em escala descendente, representado cada item com retângulos brancos, tá? Então, nós temos o primeiro retângulo na parte superior, diz que os instrumentos de exploração espacial podem ser, e aí, de 2 tipos, né? Do lado esquerdo, temos os instrumentos terrestres, divididos em telescópios e radiotelescópios, e do lado direito, os instrumentos extraterrestres, que está subdividido em telescópio espacial, satélite artificial, naves espaciais e estações espaciais. Sendo que as naves espaciais elas podem ser de 2 tipos,
as sondas não tripuladas e as naves tripuladas. E aí nós vamos ver, a partir de agora, um por um desses instrumentos, tá? Então o primeiro deles são os do tipo terrestre, tá? Instrumentos terrestres, são os telescópios. Telescópios terrestres são instrumentos ópticos que aumentam o brilho do objeto observado para aumentar sua imagem. Captam imagens de estrelas, planetas e outros corpos celestes. Estão equipados com espelhos refletivos acoplados a espectrômetros e várias câmeras infravermelhas. E aí nós temos essa imagem representando exatamente um desses telescópios, né? Geralmente são construídos em áreas desérticas de uma certa altitude para ficar com o céu mais limpo, livre de iluminação de cidades e assim conseguir captar melhor as imagens do espaço, né? Então aí nós temos uma fotografia que mostra o telescópio terrestre sul-africano, chamado também pela sua sigla, o SALT, né? Essa imagem aí do lado esquerdo do slide, essa fotografia. Em seguida nós temos outro tipo de instrumentos terrestres que são os radiotelescópios. São grandes antenas parabólicas que captam ondas de rádio emitidas por estrelas, nuvens de poeira e gás. São considerados os ouvidos da Terra. Então nós temos aí nesse slide, no lado direito do slide, mais uma fotografia que mostra exatamente vários desses radiotelescópios, né? Como falei, são essas antenas parabólicas gigantes que ficam apontadas para uma determinada região, podem se mover, obviamente, e vão captando esses sinais, ok? Nesse caso aí, são radiotelescópios do Observatório Nacional do México. E agora nós vamos ver os instrumentos extraterrestres, tá? Esse nome extraterrestres se deve ao fato de que eles ficam em órbita, ficam fora da Terra, captando imagens ou coletando material. O primeiro tipo são os telescópios espaciais. O telescópio espacial é um satélite astronômico artificial, não tripulado, que transporta um grande telescópio para a luz visível e infravermelha. A luz dos astros, para chegar a ele, não precisa passar por nossa atmosfera. Então nós temos aí, do lado esquerdo do slide, uma fotografia que mostra exatamente o mais famoso dos telescópios espaciais, que é o telescópio espacial Hubble, que ainda está em órbita, que ainda está captando imagens, e inclusive as principais imagens já captadas até hoje vêm dele, ok? Agora os satélites artificiais. Necessitam de energia fornecida por painéis solares para funcionar. São utilizados para diversas funções: transmitir chamadas telefônicas, fotografar e filmar, emitir sinais de televisão, recolher informações meteorológicas, indicar a localização de barcos e aviões como auxiliares do GPS. E aí, como esse tipo é o mais comum no espaço, né? É o que existe em maior quantidade no espaço, um tipo de instrumento em maior quantidade, então eu trouxe essa imagem, tá? Uma imagem maior, que está aqui ao fundo, que mostra exatamente um satélite artificial estando em órbita, né? Então nós temos aqui ao fundo a Terra, né? A imagem da Terra. Lá em cima a gente vê aqui, ó, o Sol, tá? E aqui o satélite orbitando a Terra. Essa é a imagem real, ok? Então por que eu trouxe essa imagem? Para a gente ver aqui, na verdade a gente conhece da TV e tudo, mas às vezes não entende. Então aqui nós temos, ó, essas duas abas que parecem asas, uma aqui e outra aqui, elas são na verdade os painéis solares do satélite. É por eles que o satélite capta a energia do Sol e usa essa energia para poder funcionar, tá? Para poder transmitir para nós as informações. Então nós temos satélites de vários tamanhos, de vários tipos orbitando a Terra. Várias nações têm os seus satélites particulares orbitando, e existem satélites que foram feitos e lançados em parceria entre nações. Então, gente, muita coisa que nós usamos hoje no dia a dia, nós só podemos usar equipamentos tecnológicos por causa desses satélites que estão na órbita da Terra, captando informações, cruzando informações. Então, por exemplo, o seu celular, o meu celular, que hoje tem GPS, só é possível você se localizar, você, por exemplo, pedir um Uber, ou você
mandar sua localização para alguém em tempo real, porque existem satélites ao redor da Terra captando informações de posicionamento, cruzando informações e mandando para o seu aparelho isso aí. Tá? Então tem muita tecnologia. Ondas de TV, ondas de rádio, tá? Tudo isso só pode ser transmitido porque existem satélites na órbita da Terra fazendo essa transmissão e retransmissão de dados de informações. Ok? Outro tipo de instrumento extraterrestre são os foguetes espaciais. Levam os astronautas e os satélites até o espaço. Eles carregam tanques com gás combustível, geralmente hidrogênio, e tanques com oxigênio. A combustão produz um gás que é expelido para trás e impulsiona o foguete. Então, nós temos aí nesse slide, né, do lado direito, né, essa fotografia de um foguete sendo lançado, né? E aí é importante explicar, né? Os foguetes, como eu disse na explicação que está escrita, eles levam equipamentos e levam pessoas. Mas veja, quando leva equipamentos, é o que a gente chama de fato já mais comumente de foguete, essa estrutura que está sendo lançada aí nessa foto. E quando leva passageiros, né, geralmente a gente chama de ônibus espaciais. Né? Então a diferença de foguete para ônibus espacial é essa. Um leva equipamentos, outro leva, além de equipamentos, passageiros, né, pessoas. Ok? E ele, como eu disse, essa propulsão acontece por causa dos gases que são expelidos em altíssima temperatura e pressão, fazendo com que o foguete suba também em altíssima velocidade. Ok? Outro tipo de instrumentos extraterrestres são as sondas espaciais. Elas pousam na superfície dos planetas que visitam, fotografam e filmam, escavam e recolhem amostras do solo, analisam a atmosfera dos planetas, vento, temperatura e composição, porém elas não têm tripulação. Então, eu trouxe aí para vocês duas imagens, né, mostrando dois exemplos. Do lado esquerdo inferior, essa fotografia da sonda da NASA Curiosity, que está lá em Marte, tá? E está, inclusive agora, está em ação agora, já coletou muita imagem, já coletou muita amostra. De vez em quando, como eu falei antes, aparece na TV informações sobre ela. E do lado direito nós temos a sonda japonesa Hayabusa 2, que está pousada aí nessa foto no asteroide chamado Ryugu. Então essa sonda foi enviada a um asteroide, ok? Como eu disse, são equipamentos não tripulados que vão coletar informações, dados, imagens e material. Mais um tipo de instrumento extraterrestre são as estações espaciais. Mantêm-se em órbita em torno da Terra, sendo tripuladas e habitáveis. Exatamente por esse motivo, precisam ter ar, alimentos e água. E as provisões e o correio são entregues por naves de abastecimento. Então temos aí essa imagem ao centro do slide, uma fotografia de uma estação espacial, da mais conhecida, da maior, que está ativa até hoje, a Estação Internacional Espacial, não é? Que ela vai crescendo com o passar do tempo, porque ela vai recebendo mais equipamento, vai aumentando de tamanho, e, como eu disse, elas são tripuladas e habitáveis, né? Então, todos os astronautas que saem da Terra em ônibus espaciais vão para lá, né? E passam alguns dias, ou meses, ou até alguns que estão há mais de ano, né? Lá, fazendo suas pesquisas e realizando seus experimentos, coletando as suas informações. Inclusive, o Marcos Pontes, né, o nosso astronauta brasileiro, passou alguns dias lá. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso aí. Ok, nós vimos o que é a exploração espacial e como ela é feita. Mas qual é o legado da exploração espacial para a humanidade, né? Então existem dois tipos de legado: o legado científico e o legado tecnológico, tá? É claro que é muito mais do que isso que eu trouxe nesse slide. Muito mais legados já tivemos. Mas eu coloquei alguns exemplos mais representativos para a gente entender a importância, né, dessa exploração espacial para nós, enquanto seres humanos. Vamos lá. Legado científico. Então a exploração espacial trouxe um estudo detalhado do universo, pesquisas em planetas do sistema solar e fora dele, a descoberta de planetas extrasolares e de diferentes galáxias e a constante procura de vida no espaço. E o legado tecnológico, então nós temos
termômetros infravermelhos, comida de bebê, câmeras de celulares, lentes de óculos resistentes a arranhões, aparelhos dentários transparentes, a espuma viscoelástica, aparelhos wireless e o GPS. Então, pessoal, todos esses itens que eu listei são coisas que nós nos relacionamos no dia a dia, que nós usamos, algumas delas até a gente talvez nem saiba mais como viver sem, e que só existem por causa da exploração espacial, onde houve um desenvolvimento científico, tecnológico, que possibilitou toda essa tecnologia ser criada e hoje está em nossas mãos. Então, por exemplo, a espuma viscoelástica que eu coloquei aí, é o que a gente conhece hoje popularmente como o travesseiro da NASA, né? Então, isso aí é uma tecnologia que foi fabricada inicialmente para fins de exploração espacial e hoje nós podemos ter em nossas casas. O wireless, né, os aparelhos wireless, que significa sem fio, também surgiram da exploração espacial. Então, se hoje você pode usar vários aparelhos na sua casa, pode imprimir, por exemplo, do seu celular diretamente, ou do seu computador sem um fio ligando ele à impressora, isso só é possível por causa dessa tecnologia wireless que foi criada a partir da exploração espacial, ok? E onde é que está o Brasil nessa história toda, né? Então, eu trouxe aí para vocês o Programa Espacial Brasileiro, ou PEB. Ele está sob a responsabilidade da Agência Espacial Brasileira, AEB, tendo como objetivo a pesquisa e desenvolvimento das tecnologias de veículos lançadores, de produção de satélites e de exploração espacial em geral no Brasil. Então, eu trouxe para vocês aí nesse slide, né, aqui a sigla, na verdade, a logomarca da Agência Espacial Brasileira, que está na lateral, no centro lateral do slide, né? Temos aí a AEB. E eu trouxe por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir falar da NASA, sempre a NASA, como se ela fosse a única agência espacial responsável por exploração do espaço. Na verdade, não é. A Rússia tem a sua, a China tem a sua e o Brasil também tem a sua, que é a AEB, a Agência Espacial Brasileira, ok? E quais são as atividades da Agência Espacial Brasileira no Brasil, né? O que é que temos? Então, temos o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte. Foi criado em 1965, tornando então Natal a capital espacial do Brasil. É localizado em Parnamirim, né, que é município da Grande Natal, está a 12 quilômetros de Natal. Ela é subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Aeronáutica e ela abriga o Centro Vocacional Tecnológico Espacial chamado CVTE. Então aí eu trouxe nesse slide, na lateral esquerda, uma imagem, uma fotografia aérea com a visão panorâmica da nossa barreira do inferno, né? Do nosso centro de lançamento da barreira do inferno. Então foi o primeiro, tá? Nós tivemos esse privilégio de ter esse primeiro centro brasileiro de lançamento aqui no nosso estado. E por que aqui? Por causa da localização geográfica, tá? Que facilita muitas coisas. Como eu disse aí, ela está ligada à aeronáutica, tá? E ela tem hoje, né, não na época que foi criada, mas atualmente, ela cedia também o Centro Vocacional Tecnológico Espacial, que é o CVTE, que nós vamos ver agora em seguida. Então, eu trouxe aqui, né, essa imagem ao fundo, que mostra exatamente uma foto, né, uma visão de cima, uma foto aérea, do Centro Vocacional Tecnológico Espacial, que é o CVTE. E por que eu fiz questão de trazer essa foto? Porque um dos legados da exploração espacial, né, e que chega até nós, no nosso país, o Brasil, é exatamente esse fomento, né, da descoberta de novas vocações para a ciência, para a astronomia, né, para a física. Então, nós sediamos aqui na Barreira do Inferno esse centro vocacional, né, que é um projeto de várias parcerias com a universidade, com os IFs, né, e com a aeronáutica, com que objetivo? Descobrir alunos do 9º ano, como vocês, que estão assistindo a aula, né, de escolas públicas e privadas, que tenham vocação, talento para a área científica, para a astronomia, para a física, enfim, para a tecnologia, para as engenharias, tá?
Então, eu participei há 2 anos atrás desse projeto com alunos do 9º ano de uma das escolas que eu dou aula, né? Nós levei os alunos, não foi as turmas todas, foram alunos selecionados, uma quantidade representativa de alunos de 2 turmas de 9º ano, para esse centro vocacional, né? Ele é constituído aqui, como podemos ver aqui na foto, por estruturas em forma de hangares, né? Tem várias, de um lado e do outro, e cada estrutura dessa, com formato de hangar, vai ter uma utilidade. Então nós temos uma que é só dormitório, nós temos outra que é o centro de comando, temos 3 que são laboratórios, enfim. E para que serve, né? Traz os alunos para ir, a Barreira do Inferno leva os alunos para ir com os professores, e esses alunos passam o dia tendo aulas teóricas e práticas sobre foguetes, sobre rovers e sobre satélites, né? E inclusive montando um foguete e lançando ele no final do dia. Então, quando eu levei meus alunos, passamos aí o dia inteiro. O projeto prevê que futuramente as turmas, inclusive, passem o final de semana, tá? Durmam aí, por isso que tem dormitórios, tem refeitório e tudo mais. E fazendo a construção de foguete, o lançamento de foguete, entendendo como funciona rover, tá? E aí os alunos que se interessam, né, vão poder entrar nessa área futuramente, vão poder, através de contatos também, se desenvolver a ciência do nosso país, certo? Por quê? Nós vemos o seguinte, que muita coisa está atrasada no nosso país em termos de exploração espacial, porque falta investimento e falta também pessoal que queira trabalhar com isso. Então, para isso serve esse centro vocacional. E temos aqui, então, o outro centro de lançamento no Brasil, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Foi inaugurado em 1983, é a 2ª base de lançamento de foguetes da Agência Espacial Brasileira, localizado em Alcântara, a 32 km de São Luís. Cedia os testes do veículo lançador de satélites, que é o VLS, e um caso curioso é que ele sofreu um grave acidente com a explosão de um foguete em 2003, matando inclusive vários funcionários. Nesse slide eu trago aqui para vocês também uma fotografia, né? Uma fotografia aérea com a visão panorâmica do nosso centro de lançamento de Alcântara, né? Nessa fotografia que está do lado direito do slide, ok? E mais recentemente nós tivemos algo que foi muito divulgado na mídia, na imprensa, que foi a missão Centenário, no ano de 2006, onde o tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes foi o único brasileiro a viajar pela órbita até os dias de hoje, tendo ficado por 1 semana na Estação Internacional Espacial, e durante a sua viagem ele realizou 8 experimentos selecionados pela Agência Espacial Brasileira. Então nós temos aí no centro do slide a fotografia, né, uma imagem montada na verdade com o nosso astronauta, o Marcos Pontes, né, com a roupa de astronauta, e ao fundo uma imagem do espaço mostrando a Terra, né? Então, por que ficou tão famoso? Porque foi o primeiro astronauta brasileiro, né, por assim dizer, que orbitou a Terra, que ficou lá na Estação Espacial. Foi pouco tempo, foram poucos experimentos, foi algo, na verdade, mais representativo, mas de suma importância, porque abriu caminhos e espaço para o desenvolvimento da exploração espacial brasileira, né? Quantos e quantas crianças e adolescentes jovens, a partir dessa experiência, não se interessaram e não começaram a estudar e querer ingressar por essa área, nessa carreira, né? Então, de fato, teve a sua relevância, a sua importância. E hoje esse astronauta, né, o Marcos Pontes, é o atual ministro da tecnologia no nosso país, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Quero agradecer a todos os colaboradores dessa aula, né? Para não ser injusto com nenhuma, vou falar o nome de todas: Aline Amorim, Ana Keila Timbó, Daniela Lacerda, Milena Fabrini e Tatiana Galvão. Não esqueçam de estudar. Aqueles que, ao assistir essa aula, se interessarem pela astronomia, então é uma área muito promissora.
e que nós precisamos muito. Espero que vocês realmente tenham gostado. Espero que vocês se dediquem, né? Estamos à distância, estamos na pandemia, mas isso não nos impede de estudar e de crescer, ok? Obrigado e até mais. Valeu!